Olá, beleza? Sejam muito... É assim que eu falo, tá bom? Uau! Sejam muito bem-vindos. Aqui hoje nós temos a honra de conversar com dois queridos, mas queridos de longa data. Não precisa dizer exatamente, vai, mas... Sandrinha, a gente se conhece há bastante tempo e nós temos uma data redonda, né? 30 anos. 30 anos que a gente se conhece. Caramba! Em poucos meses, porque foi em fevereiro que a gente se conheceu entrando na faculdade de medicina, de saudosa Santa Casa. Quem são nossos convidados, Então, Marcelo? Você vai me pontuar assim. Sim, é a Sandra, minha amiga da faculdade, e o Fernando, meu amigo também da faculdade, um ano acima do nosso, né? Nosso veterano. Nosso veterano também, trote aqui. Não, o Fernando não deu trote, A gente aqui não. fazendo... O Fernando era do bem. A gente aqui trazendo o povo da Santa, né? E eles vêm conversar de uma história muito linda da vida deles em família e de uma história dos filhos deles também. Sim. Então, a gente está muito honrado de recebê-los. A Sandra é otorrino, laringologista, o Fernando é radiologista, mas nós vamos falar também da mãe Sandra Isso. e do pai Fernando. Eu vou quebrar um pouquinho Quebra. desse início, que hoje de manhã eu mandei uma mensagem para a Sandra, né? Ela tinha escrito para mim ontem, eu achei que não era legal eu escrever aquele momento. Falei, não, amanhã de manhã com a cabeça tranquila eu escrevo. E aí acordei, escrevi, mandei para ela e tal, que era sobre o nosso encontro Sim, hoje claro. aqui. Aí ela me escreveu, tá tudo certo. Eu super feliz, porque afinal de contas... Conseguimos. A incompatibilidade de agenda é uma loucura, mas deu certo. E aí a doutora Sandra fala assim para mim, nossa, Bela, 5 horas da manhã você escrevendo para mim. Você está dormindo bem? Por que será ela fez essa pergunta? Que hora né? você foi dormir ontem? Não é? Foi quase uma bronca. E aí eu falei para ela que não, mas eu tenho problema com sono? Não, definitivamente não. Mas eu quero também dizer, dar boas-vindas, agradecer muito, mas muito, que vocês não têm noção. Nossa, a Que eu gente estou que muito agradece. feliz de tê-los aqui. Porque eu sei do quão importante é para vocês estarem aqui, falar da vida de vocês. A gente tem orgulho da nossa vida, das coisas que a gente conquista, dos nossos filhos. Então, é dividir com as pessoas essa história linda que todo dia vocês escrevem um capítulo, né? Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Prazer. A gente que agradece a oportunidade. Que bom, né? Bom, então eu posso dar início aqui? Começa. Eu quero começar do começo. Como é que aconteceu de a Sandra conhecer o Fernando? A história de vocês começa aí, né? Como que foi essa história? Na época da faculdade, né? A gente... na verdade, a gente se conhece... A gente já tinha se visto na faculdade, mas a gente pegou o mesmo ônibus uma vez. Eu peguei o Porque ônibus a gente errado. voltava de ônibus para casa, né? Aham. Ela no primeiro... Ela caloura e eu no segundo ano. E aí, um dia ela entrou no ônibus e falei, essa caloura, eu vou lá conversar com ela, né? Eu já vi ela lá no Santa Casa, eu vou lá conversar com ela. Passar o E aí tempo que a do gente ônibus, da a gente viagem. se conheceu, né? Assim, e aí tudo começou assim, né? Foi. Mas aí E a a gente gente começou a namorar uns meses depois, né? Mas no mesmo ano. Né? Ela era Outras viagens de ônibus ou já não mais? Já Não, dentro não. da facul mesmo? Aí na faculdade. Uhum. Nos intervalos, naquelas áreas bem gostosas que a faculdade tem, né? Que a Santa Casa tem. Uhum. A gente ia bater papo. E aí a gente namorou quantos anos? Eu já não sei nem. 8 anos. Normalmente eles esquecem, né? A gente que lembra tudo. 8 anos. Aí depois a gente casou, eu tava no R3. Dureza casar na residência, né? Eu também, nós também Eu tava casamos. no R4 e ela terminou na residência, né? E aí o Fefe veio em 2 anos depois que a gente casou. Né? Ah, tá. Você engravidou depois de 2 2 anos. anos depois. Vocês já tinham terminado a residência, tudo, Sim. estavam começando a vida profissional já na especialidade. Sim. Eu tava começando o mestrado. Você terminou a residência e foi fazer o mestrado direto, assim?
2 anos depois. Ah, No tá. início de 2005 foi quando eu descobri que eu estava grávida, foi quando eu tinha acabado de assinar o mestrado, tá. assinar a entrada no mestrado. E assim, de tudo que a gente passou, uma das coisas que... Porque agora, né, o nosso filho mais velho tem 20 anos, então muita coisa Caramba. aconteceu nesse caminho. Aham. Mas uma das coisas que me marcou de toda essa trajetória, que eu lembro, quando ela descobriu que ela estava grávida do Fefe, eu nunca tinha visto ela tão feliz. E eu acho que eu nunca vi ela tão feliz. Mais feliz que Igual. no dia do casamento. Sim. Mas eu vou dizer, É, a gente Eu acho fica que mesmo. Foi uma coisa que me marcou, né? Eu falei, assim, eu nunca tinha visto ela tão feliz, né? Quando ela ficou realmente. grávida do Fefe. Aham. E foi uma coisa que a gente se engravidou antes da maioria das suas amigas, né? Então, né? Foi bem... Porque você não tinha terminado a residência, né? Então, foi durante a residência. Né? Então, a gravidez do Não, Fefe a gravidez desculpa, foi 2 anos desculpa. depois, não. foi uma Sim, surpresa, a gravidez? Não, a gente Era planejado. assim, Não, era planejado. Tinha 2 anos de casado. a gente já tinha um planejamento aí, né? E a gravidez correu tudo relativamente tranquila, mas eu tinha uma pulguinha atrás da orelha porque a altura uterina, né, o tamanho da minha barriga não era completamente compatível à idade gestacional, né? Então, assim, sempre estava um pouquinho para trás. E eu ainda lembro que eu fui no final da gravidez, no centro espírita, assim, apelei para vários lugares, católicos, apostólicos, enfim, né? E aí, não, tá tudo bem, seu filho vai nascer, seu filho vai ser muito feliz, tá tudo bem. Essa foi a resposta que eu tive, tá tudo bem, fique tranquila, seu filho vai ser muito feliz. E aí... Bom, aí acho que é uma hora que você ficou sabendo antes do que eu. Aí nasceu bem. Eu com a minha santa, acho que... nasceu pequeno, né? Nasceu Que, pequeno. na verdade, viria a ser uma característica, né? Aham. Da síndrome. Né? Ele tinha um pouco de microcefalia. Mas eu não percebi. Tinha. Não percebi ele que ele era pequeno, tinha a a gente achava cabeça que ele era pequena, não tinha percebido nada. Era pequenininho e tal, mas nasceu no tempo certo. Mas assim, não foi pra UTI, nada. E o pediatra um dia virou para mim, acho que no primeiro ou no segundo dia, e falou, olha, a gente vai pedir a avaliação do geneticista porque a gente achou algumas características nele, vamos dizer assim, suspeitas. De uma síndrome, né? E, ok. Falaram, ó, o geneticista vai estar tal dia aqui, se você puder acompanhar, e eu acompanhei. Esse foi um dos dias mais difíceis, assim, da minha vida. Imagina. Né? Mas, e aí o fato de ser médico atrapalhou. Porque ele, vendo que eu era colega, então, assim, olhou lá e falou, olha, eu suspeito que ele tem a síndrome do cri do chá. Eu falei, síndrome do cri do chá? Não lembro nada sobre isso. E ele Não teve papas na língua, como diz o outro. Ele não quis perder tempo para me explicar muita coisa. Tá. Ele vai dar retardo mental. É o termo que ele usou. E assim, foi bem... Aí ainda falou assim, mas se tiver alguma dúvida e tal, eu falei assim, gente, eu não tenho nem condições de ter dúvida, né? Sequer de ter dúvida, assim, né? Tem que digerir isso. Claro. Mas ele falou para mim só. E aí, ele queria conversar com a Sandra, eu falei, não, segura um pouco, a Sandra estava recebendo as visitas, e era uma suspeita no final, né? Não era uma certeza. Ele falou que ele desconfiava que fosse, ia fazer o cariótipo, então eu falei, não, então segura um pouco e tal. E aí... Você falou que você que queria contar pra mim, né? Eu falei que eu preferia eu contar, e aí a gente esperou um pouco, só que os próprios pediatras do hospital acabaram falando para ela. Aí no dia seguinte... Porque começaram a pedir um monte de exame, ela começou a achar estranho. Né? Porque aí o Fernando se resolveu sozinho, ele não me contou naquele dia. Aí no dia seguinte, eu só estava achando que o Fefe estava saindo muito do quarto. Saía, voltava. Mas como era meu primeiro filho, eu também não tinha muito, né, essa noção. Então, estava meu pai de um lado, minha mãe do outro, eu super tranquila. E aí o pediatra entrou e eu falei, tá tudo bem? Que eu só tô vendo que o Luiz Fernando tá saindo muito do quarto e tal. Aí, assim, muito tranquilamente, na minha frente, ele falou assim, tá tudo bem, mas você sabe, né? Você tem um filho sindrômico. E aí, assim, eu falei, cara, como assim? Ninguém nunca me falou
nada, não tô sabendo de nada. Síndrome do quê? Aí ele, síndrome de cri do chá. E eu lembrava de ter atendido uma criança com cri do chá na residência, porque tinha uma alteração de laringe e tal. Nossa, e para mim eu até hoje, assim, eu lembro da sensação de enterro. Eu lembro que eu deitei na cama, pus um cobertor, eu não queria acordar. Era essa a minha sensação de luto total, porque eu não ia ter o filho que eu idealizei. E aí foi um horror aquele primeiro dia. Foi no dia seguinte do nascimento dele. Só que aí nos dias subsequentes, graças a Deus, ele foi, assim, mamando bem, foi... sim, eu olhava para ele, eu não via, né? Eu não via a microcefalia, eu não via, né? Apesar de médica, eu não via. Acho que não me deixava enxergar, né? Aí chegou um belo dia, dia 23 de outubro, que ele nasceu dia 28 de setembro, dia 23 de outubro... Ele chega em casa... Eu tinha saído do resultado do cariótipo. Tá. Né? E aí eu tive que contar. Né? Aí quando ele falou, foi assim, outro balde de água fria, porque eu achava que não era. Eu já tinha tirado isso da minha cabeça. Falei, não, imagina que absurdo que foram pensar. Né? Imagina. Foi uma ilusão, foi um pesadelo que foi embora. Não foi pesadelo. Na verdade, assim... Porque, assim... Apesar de existirem características, né, específicas da síndrome, o quadro clínico é muito variável. Então, por exemplo, o choro, né, que é o que foi a descrição inicial da síndrome do miado de gato, né, o Fefe não tinha o choro característico. Tinha só então, um choro muito fraquinho, né? Mas ele não tinha um choro característico, ok. E, assim, ele não tinha algumas outras coisas, né, dificuldade de deglutição, várias coisas. Então a gente falou, bem... Não deve ser. Com aquela coisa meio... Não, tem que ser... É o que está no livro. Se ele não é exatamente o que está no livro, ele não é. Então a gente partiu desse pressuposto errado. Então, e aí um belo dia chegou o cariótipo, né? Acho que foi o segundo momento difícil. O terceiro momento difícil, acho que foi quando a gente foi naquele médico, no pediatra, que o Fefe tinha 3 meses... que ele estava se desenvolvendo, tá? A gente, na nossa visão, assim. Aí o médico falou assim, Sandra, ele não está sustentando a cabeça. Ele tem 3 meses, ele já deveria sustentar a cabeça, ele vai precisar começar a terapia. E aí que caiu, acho que aí que realmente caiu a minha ficha de que eu tinha uma criança que eu precisaria estimular completamente diferente de uma outra criança neurotípica, né? Que eu ia ter que correr atrás de tratamentos. Eu lembro que eu tinha levado até um presente para o médico. Eu lembro que na casa que ele atendia tinha uma rua, né? E bem em frente, enquanto ele examinava, e eu via que a hipotonia, né? A fraqueza muscular do Fefe era enorme. Eu olhei para ele, olhei para aquela rua, falava, que caminho que eu vou seguir? Que caminho é esse que eu vou ter pela frente, né? Olhei para ele, olhei para a rua. Eu olhei para o presente que eu tinha dado, eu não consegui nem dar o presente. Deixei lá o presente, mas não consegui nem ter forças para agradecer, claro. Enfim. Aí foi um processo, né? Aí a gente começou a fazer terapia, físio, fono, terapia ocupacional, e tudo que ia aparecendo, a gente ia mas na verdade era uma outra época, né? A gente tinha muito pouca informação. Né? A gente tinha quase nada na internet. Para achar uma criança que tinha aquele do chá... Nossa, eu lembro que uma vez eu encontrei com uma pessoa que conhecia alguém que gostava de futebol. Nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse essa síndrome. Na internet não tinha muita informação. As informações que tinham eram totalmente... Então, assim, quando vocês veio lentamente, quer dizer, foi feita a suspeita, mas a consolidação do tratamento, o entendimento do diagnóstico foi um processo e foi... lento, assim, né? Sim. Foi lento e doloroso, óbvio, doloroso. Vocês poderiam contar, assim, as características da síndrome do chá? Você falou da hipotonia, o que seria hipotonia, Sandra? Para quem não entende, e aí como foram os outros sinais que vocês foram identificando nele? Tá, então, assim, a hipotonia é a fraqueza muscular, o tônus muscular, né? Então, desde a postura até movimentos finos, né, de pinça. Então, tinha um comprometimento motor importante, de fala. Então, as crianças com cri do chá, elas têm, na verdade, é uma perda
de um pedaço curto, do braço curto do cromossomo 5. Então, o cromossomo que tem o braço curto e o braço longo, ele perdeu um pedaço do cromossomo 5. E nesse pedacinho que ele perdeu, tem vários genes responsáveis por um monte de coisa, né? E, dentre elas, a capacidade de desenvolvimento de fala. Nem por isso, alguns não chegam a desenvolver, mas tem um comprometimento de fala muito diferente do que a comunicação. Então, eles conseguem se comunicar, mas é difícil de conseguir falar verbalmente. Mas antes disso, né, o recém-nascido, ele nasce geralmente com microcefalia, Que é com uma baixo cabeça peso, pequena, né? E com alguns dismorfismos faciais que eles falam, né? Algumas características, né? O hipertelorismo, que seria o afastamento dos olhos. O Fefe nasceu com Um apêndice pré-auricular, né? Micrognatia, que é queixo pequeno. E o Baixo choro, peso ao nascimento. e o choro, né? O que é mais característico, Isso, né? É o choro em miado de gato ou até um chorinho muito fraquinho, que se assemelha ao miado de gato, que foi o mesmo que descobriu a síndrome de Down, começou a achar que existia francês, né? essa outra síndrome que foi descoberta na década de 60. E esse choro, ele desaparece. Então, mais para frente não vai se demorar muito para o diagnóstico. Não é vai mais fazer uma característica, né, que vai dar para perceber, característica perceptível. Só a voz que se mantém mais aguda ao longo da infância toda, né? Isso é uma característica. É uma voz mais aguda. Mas a gente, só fazendo um gancho saindo lá de 2005 para 2025, ainda hoje tem pais de crianças com síndrome de Cri-du-Chat que o diagnóstico é feito com 8, 9 meses. Porque realmente eu acho que ainda existe esse desconhecimento, né, por parte dos pediatras, tudo, né, da síndrome. Então, tem muitos diagnósticos que são tardios, na nossa opinião. Porque eu acho que a intervenção tem que ser o mais precoce possível. Por que é tão importante descobrir tão Exatamente. cedo? Sim. Porque você começa a fazer as terapias, e você começa a treinar Quanto antes, né? e Isso lá na frente vai fazer diferença, né? Por exemplo, eu que sou a leiga da mesa, né? Quando você está dizendo de tentar fazer esse diagnóstico quanto antes, apesar de não ter uma característica tão perceptível, será que não seria o caso? Eu sei que demanda a lei, demanda uma série de coisas, mas eu acho que para Deus nada é impossível e para a ciência também não. Como existe o teste do pezinho, o teste do olhinho, não teria como fazer, a partir do momento que você percebe algo, fazer um exame para que saiba o quanto antes? Na verdade, eu acho que assim, eu acho que o principal é a triagem clínica, né? O pediatra, porque existem tudo isso que a gente falou. Quando o pediatra avalia a criança, o recém-nascido, ele vai detectar alguma coisa de tudo isso que a gente falou. Né? Aí tem mais uma coisa, você falou da hipotonia, né? Hipotonia muscular, e essa hipotonia também está relacionada com os músculos, né? Da deglutição. Deglutição. Então, esses bebês têm dificuldade de sucção, ter refluxo. Uma amamentação fica difícil. Essa é uma outra característica que é importante também. Mas eu acho que o que você falou, assim, a partir do momento que você tem uma suspeita clínica, aí fica mais fácil o diagnóstico, porque é um exame de sangue, faz o cariótipo, na maioria das vezes o cariótipo consegue detectar, e aí se você quer algo mais detalhado, para entender mais a fundo qual foi a quebra, a perda do cromossomo, você pode fazer o array. Mas com um exame de sangue simples, você consegue. Entendi. Né? Agora, é difícil você fazer um cariótipo, sair fazendo cariótipo em todo mundo. Então, acho que precisa ter uma triagem, né? De quem precisa fazer. Não é um teste, não é um exame de sangue, assim. Porque aí tem uma questão, sei lá, né? Se tem uma questão de convênio cobrir ou de ser esse um exame é caro, relativamente coberto. O cariótipo, sim. Cariótipo, sim. Mas precisa ter um motivo para fazer. Se não sair fazendo o cariótipo. Tem que ter uma triagem mesmo. Tem que ter uma triagem. E assim, vamos lá. Vocês, obviamente, como uma doença rara, né? Uma doença bem rara, vocês não tinham contato com ninguém que tinha, ou tinham, não sei. Não tinham, né? O mais óbvio que não tinham contato com ninguém. Como é que vocês começaram a se apoiar? Como que vocês se apoiaram para lidar com o diagnóstico, o cuidado do Fefe
e ajudar outras pessoas com esse mesmo diagnóstico? Eu acho que bem no começo a gente estava perdido mesmo, né? Mesmo sendo médico, né? Acho que foi até pior a gente ser médico, porque a gente sabia muito a fundo, né? Eu ia no Fernando Arita, né? Que até hoje é meu querido neurologista pediátrico. E ele era muito sincero, ele me dava um baita de um abraço apertado, mas ele dizia, não sei se ele vai sentar, não sei se ele vai andar, não sei se ele vai falar, eu não sei. Não dá para dizer o que vai acontecer. Eu sei que ele pode cursar com irritabilidade, problemas de sono. E aí a gente saía de lá sempre com o coração super apertado, né? Então, eu acho que foram anos muito difíceis, muito desafiadores, né? Mas também, por outro lado, quando o Fefe começou a dar os primeiros passos, quando ele ia fazer seus 3 anos e meio ali, mesmo com apoio, ele foi andar mesmo, acho que sozinho, com mais de 4. É uma vitória, né? Era uma vitória. Eu falei, cara, ele tá andando, ele tá conseguindo sair do que eu jamais imaginei, né? E quando saiu o primeiro Mãe, com 5, foi, né, assim, algo memorável, né? Então, eu acho que a gente começou a ir devagarzinho, começou a tentar olhar mais para o copo mais cheio do que o copo mais vazio, entendeu? Porque no começo, eu lembro muito bem, quando eu estava assim, logo que eu estava amamentando, então eu ia para atender um único paciente e voltava para casa, nossa, era impossível não comparar aquele bendito. E chegava muito paciente, inacreditavelmente, da mesma idade do Fefe, e eu olhava, eu não tinha como não comparar. Eu falava, olha o tônus muscular, olha o jeito que mama, olha isso, olha aquilo. Então, aquilo era uma facada, né? Agora, ainda hoje, os pacientes falam assim, mas você tem um filho com alguma deficiência? Mas é só física, né? Não, meu filho é uma criança ainda, ele tem 20 anos, mas ele é uma criança, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Então, às vezes, eu tenho que até falar, não, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Né? Então, acho que a gente foi, assim, meio que se apoderando dessa novidade que veio pra gente saber lidar com essa situação. E aí chegou o Caio, né? Depois de 7 anos, que aí a gente... Só que a gravidez do Caio foi muito mais tensa do que a gravidez do Fefe, né? Porque eu tinha medo. Imagino. Tinha muito medo, né? De tudo. E eu acabei fazendo uma biópsia de vilo para saber se não tinha alguma questão. Tal. Não que eu... procurar o que tinha e o que não tinha, né? Imagino. Não, o médico Quase a gente achou, esse foi o pior, né? Porque suspeitaram que ele tivesse uma coarctação de aorta, porque depois de fazer 30 ecos, no final ele não tinha, mas... Esse episódio acho que é interessante de falar como a gente passa por médicos que deveriam cuidar um pouco mais do que falam, né? Porque nesse dia que eu fui nessa mulher, quando eu estava grávida do Caio, estava bem no final da gestação, teve uma suspeita de coartação de aorta, que é uma malformação grave cardíaca. Então, eu saí do hospital com a médica falando, olha, você vai precisar de uma retaguarda cardiológica, porque talvez precise fazer uma intervenção logo assim que ele nascer, tal. Então, eu fiquei muito apavorada, fui cair na mão de uma médica que começou a fazer ultrassom, fazendo 1000 gestos, 1000 faces, 1000 caras, e aí eu preciso falar com a sua ginecologista, eu falei, com a sua obstetra, eu falei, você vai falar para mim, eu sou médica, o que você tá vendo? Ela sabia que eu tinha um filho mais velho com cri do chá. Ela falou assim, não, na verdade, assim, é porque o fato de você ter um filho com cri do chá não impede de você ter outro filho com outro problema. É a pura verdade. Ela não falou nenhuma mentira. Mas, Forma de falar. Não é jeito, não é uma comunicação, ela não me acrescentou em nada, ela só me afundou. Eu saí de cadeira de roda desse eco. Imagino. De tão mal que eu tava. Né? E aí, no sala de parto, eu também vomitei, passei mal, né? Foi um caos, porque eu tinha certeza, eu já tava na minha cabeça, não, vai nascer com algum problema, não vou ter... Olha como minha barriga tá pequena, comecei a... Daí você já começa a ver coisas que às vezes nem tem mais, né? Porque a gente tá tão desesperada. Mas graças a Deus ele nasceu bem, né? Nasceu saudável e aí o Fernando... E foi a melhor coisa, né? Na nossa vida, e né? De poder ter outro filho e na vida do Fefe. Pro Fefe, aquilo foi... Eu não queria muito, né? Eu demorei. Eles têm a diferença de 7 anos. Né? E eu não queria, né? Porque isso é uma tendência normal, né? Você vê que tem a maioria das crianças com deficiência, poucas têm irmãos menores. A verdade é essa.
Então, porque se realmente depois de passar pelo que a gente passou, querer ter outro filho, você tem que pensar várias vezes. Meu Deus. Não é uma Sim, coisa claro. simples, Mas né? eu acho que o custo-benefício é enorme. Com certeza. Né? Acho que Com pra todo certeza. mundo, E porque são duas isso maternidades. a gente propaga para todo mundo que a gente encontra. Assim, Uhum. todos os pais de crianças com doenças raras, especiais, com autismo, né, que a gente encontra, né, eu sempre friso isso. Eu falo, olha, quando o primeiro filho falou, precisa ter um irmão. É importantíssimo para ele. Porque o Caio acaba ajudando. É o coterapeuta. Não é? Então, explica É muito, explica pra A gente essa a relação. relação do nascimento do Caio para o Fefe. O Fefe já era apaixonado na barriga, né? Ele já beijava, já falava, a gente falava que era o Caio, né? A gente pôs o nome justamente para ele poder falar, porque tem algumas sílabas que ele não consegue falar. Uhum. O Caio é Caio, um ele nome falava fácil de para ele Que falar. lindo. Que coisa mais que lindo, linda. lindo. E é a paixão da vida dele, o irmão. Né? Assim, o Caio teve um período, porque o Fefe ele é pegajoso, né? Ele é pegajoso, isso eu posso falar com propriedade. Tem uma personagem, não tem? Que agarra tanto Não, é assim? porque eu acho que mas- nessa época, deixa eu só falar um negócio. Eu acho que nessa época que o Caio nasceu, que aí eu assumi que tinha que amamentar, que tinha que. E o Fefe, ele tinha muito ciúme. Ele No exigia começo, muito. ele tinha muito ciúme. Ele perdeu o trono, né? Ele Sim. perdeu o trono de um neto único, de filho único e tal. E aí o Fernando assumiu muito o Fefe. Então ele ficava com o Fefe pra eu amamentar, pra eu colocar pra dormir, pra eu fazer um monte de coisa e tal. Meu, aí esses dois, cara, A dupla, Fê e Fê. olha, é uma simbiose. É. Total. Eles são muito, muito conectados. Uhum. Então, mas nisso, o que acontece? O Fefe, ele é engraçado que você começa a estudar as coisas, né? Por isso que eu acho que é importante você ter informação. Você começa a falar, bem, isso aí, esse comportamento não é um comportamento de birra ou um comportamento, é porque os pais não educaram. Por exemplo, o Fefe, ele tem vários comportamentos, assim como vários autistas, né? Eles têm alguns comportamentos que estão relacionados à dificuldade sensorial, né? Então, a característica dele, que eu não gosto, que é de se pendurar em mim, é uma característica de distúrbio sensorial, Tá. entendeu? Uma coisa eu lembro, uma coisa clássica dele, é pegar a bola e pôr na boca. E lamber. A gente falava que ele carimbava a bola. Aí meu pai falava, não, vou colocar pimenta nessa bola pra ver, você vai continuar lambendo. Uhum. E assim, é um trabalho que até hoje ele ainda faz um pouco, mas ao longo dos anos a gente foi desensibilizando. Mas é um trabalho... Isso é A longo interessante prazo. você também falar, Fernando, porque assim, a gente ouve dizer isso, não, é a forma de ele se acalmar, né? Então ele pega a bola, é a forma dele se acalmar, ou então de ficar mexendo repetidamente em algo, né? Tem Isso umas características tende com o tempo, conforme ele vai ficando mais velho, no caso do Fefe, né? A gente tá falando aqui, mas para as pessoas observarem, tende a diminuir, ele trocar por outras coisas? Sim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu acho que é importante para nós e é muito importante para ele, que é a questão da música, né? Que a gente adora música e ele adora ama música. E, então, o que acontece? Eu lembro que, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos, a gente foi num show. Eu acho que foi o primeiro show que a gente levou ele. Eu nunca quis levar porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Então, para ele, aquilo lá não é uma coisa prazerosa. Claro. E você vai nesses shows, a música é muito alta. Sim, Muito sim. alto. Ponto final. Até Não para tem outro- nós, né? Até a gente fica incomodado. Sim. E eu lembro que eu levei ele no show, né? Que ele queria muito Da ir. Vitória, né? Que era a dupla lá que ele gostava, tal. A gente Qual que era o levou. show? Ana Vitória. Sim. Vocês conhecem a Ana Vitória? Sim, sim. E assim, como ele dorme cedo, tudo, esses shows à noite, Sim. praticamente inviável de levá-lo. Mas aí, coincidentemente, elas fizeram um show que era no Dia das Crianças, meio uma matinê. Eu falei, é oportunidade. Aí levei. Levamos todos, né? O Caio também foi. E assim, ele conseguiu ficar 3 músicas, depois começou a abrir o berreiro e eu tive que tirar. Mas foi legal porque foi um desafio para Claro. ele, né? Eu sabia que ia ser difícil, eu fui até onde deu, né? Sim. Então ele tem esse problema de hipersensibilidade, né? E que também é uma alteração sensorial, que melhorou muito. Hoje a gente consegue levar, né? A
gente Do foi Vital. foi no espetáculo teatral lá dos Paralamas do Sucesso. Ah, que legal. Então, foi com Eu ele. vi Nossa, alguma demais, coisa né? que vocês postaram. E ele ficou super bem. Eu achei que ele que ia por que Ele ia ser conseguiu muito ficar o barulho. tempo todo? Ele ficou Que do começo ao legal. fim. Animadíssimo. É. Animadíssimo. Tô Sim. contando Então, algumas todas as coisas- músicas. Com a maturidade vão melhorando. Aniversário, né? Quando eu era criança. Uhum. Nossa, às vezes eu vinha na Moca, nos aniversários dos meus primos aqui na Moca. Sim. Era chegar, dar Dá oito, meia ir volta embora. embora. Que não conseguia Eu não ficar. conseguia ficar. Ou era porque tava muita gente diferente, muita gente estranha, ou porque tinha muito barulho, ou porque tinha bexiga, enfim. Era complicado, né? Então, vocês falaram do Fefe amando o Caio desde a barriga. E como foi para o Caio essa relação, quando ele começou a crescer e como... Então, eu acho que teve uma adaptação aí. Porque, como eu comecei a falar que o Fefe é meio pegajoso, o Caio, às vezes, quando ele era um pouco menor, né? Ele demorou um pouco para conseguir lidar bem, né? Com o irmão. E sempre foi uma preocupação nossa, né? Que os dois conseguissem, né? Então, a gente, quando via que o Fefe estava muito, né? Uhum. a Atrapalhando, gente literalmente sempre dá um atrapalhando. Porque jeito às vezes de- ele estava montando um Lego, o Fefe ia lá e derrubava o Lego. Aham. Então, assim, a única coisa que a gente conseguia colocar os dois para fazer e dava um pouco certo era futebol, né? Jogavam eles futebol, brincavam, assim, de chutar no gol Aham. e tal. Ainda sob supervisão. De vez em quando o Fefe, no meio do negócio, não queria mais, tinha que sair, tinha que ir embora. O Caio queria, mas tinha que ir embora. Então, assim, o Caio pra foi... ele, né? Pra ele entender que ele tinha que abrir mão em função do irmão, O né? Caio, assim, ele é muito resiliente. Eu percebo um grau, um nível de resiliência. Ele tem, hoje Total. em dia, agora ele tem 13 anos, né? Ele tem mais paciência, às vezes, do que a gente, né? Com o irmão. Do que você... Não, eu acho que... Não, é porque eu tô dizendo isso, porque, na verdade, eu tinha muito pouca paciência com ele. Quando ele era pequeno, você ia jogar tênis, eu ficava com ele. Chegava uma determinada hora que eu estava subindo pelas paredes, porque aí ele começava a querer me espezinhar, que as coisas dessem errado, até eu perder a paciência, até eu gritar, e aí ele gritava também, aí ele batia. Só que aí eu segurava, ele era pequeno, né? E hoje em dia, a minha paciência, olha, para eu perder a paciência, tô mentindo? Não. Para eu perder teve a um marco paciência, Não, continua, Fala, mas fala. depois eu te falo. para eu perder a opinião, o que que paciência, aconteceu? o Sim. quê? Que é um outro assunto que eu acho que a gente vai abordar. É, mais não, pra assim, frente. só pra eu terminar. Vai Tem embora, importância. vamos Eu, embora. assim, problema. eu Não acho existe que um isso eu capítulo cresci, aqui. porque eu era muito impaciente. Uhum. Eu era impaciente com tudo, impaciente com a vida, impaciente... Era a perfeição, né? Tinha que ser tudo perfeitinho. Aham. Isso é um outro ponto muito importante que você está colocando, eu acho. Porque as pessoas tendem a achar que a mãe não pode perder a Nossa, paciência. eu perdia muito. Que a mãe tem que estar sempre pronta. Que a mãe não pode falar, cansei. Uhum. E Só a que aí gente também cansa, né? Só que aí eu comecei a ver que quando eu perdi a paciência e eu gritava, eu desestabilizava ele de um jeito Aham. que o estresse, o gasto energético meu para voltar a compensar ele, não estava valendo a pena. E eu comecei a ver que não era por esse caminho, que eu tinha que... Então, assim, quando ele começa a dar sinais de que ele vai para um caminho de maior irritabilidade, de bater, tem que mudar o assunto. Tenho que mudar, sabe? Mudar o disco, falar sobre as coisas que ele gosta, do Mion, do Faustão, de alguma coisa engraçada, ou soltar um palavrão. E ele, sabe, assim, você tem que dar uma de louco. Você tem que tirar Tirar uma o de... foco, mudar o foco, né? Então, eu acho que nesse ponto... Mas eu não sabia que teve um marco. Conta do Conta Marco, o Marco Fê. pra Que todos, marco pra foi nós esse? três. Conta, não. Que marco foi Olha esse? que legal. Tem Assim, coisa que a gente olhando- descobre no podcast, É? né? Olhando de fora, não é tão de fora, né? Não é nada de fora, não é, né? Não é. De dentro de casa. Mas eu acho que o que mudou muito a sua relação com ele foi a questão, foi o bendito dia que ele ficou famoso. É mesmo? Por quê? Porque depois daquilo, sei lá, sua relação com ele melhorou. Eu percebi, assim, uma melhora. Mas não só abs- na frente das câmeras, né? Não. Eu vou achar que eu sou a falsa, Não. né? Não. Mas começou a haver uma interação entre vocês
Que foi muito... Com essa que foi história por de eu causa... ficar filmando. Porque ele quer que eu filme. Porque, assim, só para... Né, Contextualizar. contextualizar. Tem um vídeo do Fefe com o Mickey no aniversário, que na verdade nem era assim, era uma festa dos meus pais de bodas de ouro, que coincidia com o aniversário dele. Então a gente fez as duas festas junto. E Diferentemente do que todas as outras festas que a gente traz o Mickey, dessa vez a gente levou o Fefe para a festa dos avós e dele, e o Mickey, e o Mickey já estava lá. E ele encontrou o Mickey É e tem aquela que ele sai correndo, vai abraçar o Mickey. E depois daquilo tudo mudou. Porque ele, né, tipo, tinha um Instagram, não sei se ele tinha um Instagram. Não, ele tinha um Instagram de 1.000 seguidores e da noite pro dia, literalmente, ele foi assim, para 45 mil. 1.000 seguidores. E aí começou uma coisa, aí queriam dar presente para ele. Abriu uma janela, assim, de oportunidade, né? Uma coisa diferente pra gente, que a gente não esperava, né? E assim, aí mandavam presente, teve gente da Itália que mandava presente para ele. Começou uma coisa assim, sabe? Que loucura. Muito louco. Uma coisa que assim, que eu falo para as pessoas, eles falam, não, mas tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Tem gente que adora ele. Tem gente que manda mensagem para ele e fala assim, obrigado por vocês compartilharem a vida dele. Eu não estava muito bem, hoje eu fui ver o vídeo dele e agora eu estou me sentindo bem. Então, sabe o que eu acho que... Eu vi o vídeo, assim, alguns, eu não vejo todos. Do Mickey, você viu? Alegria genuína. Alegria genuína, não existe ali, é a pura ingenuidade, é a pura essência da alegria. A pureza. Então, assim, é humano isso, assim, e é difícil a gente notar isso hoje, né? E o Fefe, como ele preserva essa inocência infantil, sendo um cara enorme, um homem, né? Mostra a pura alegria, assim, a inocência da alegria também. Eu vou falar inocência, mas e é genuíno, É a ingenuidade, né? a pureza. É genuíno, né? é genuíno. E assim, é aquela história de valores, né? Ele fica muito feliz de ir numa loja de papelaria que ele conhece o dono, que tem uma barriga grande, e ele adora bater na barriga dele e falar tá gordo, é Palmeiras, porque o cara é palmeirense. Então, assim, o passeio dele se eu falar pra ele que eu vou levar ele no La Papel, que é a papelaria que ele gosta, que é do lado de casa, cara, eu fiz o dia dele. Ganhou o dia. Ganhou o dia, não preciso fazer altos programas, entendeu? Então, acho que ele ensina um pouco isso, de que a felicidade para ele... Então, assim, eu volto lá para quando eu estava grávida. Eu tenho um filho extremamente feliz, que ele só fica triste quando ele está doente. A mulher do centro lá vai ser muito feliz, eu notei isso. Entendeu? É isso. E eles não estavam mentindo. Então, eu acredito nessas coisas, de que tem uma razão de ser, de que ele não veio à toa para mim. Acredito então, eu acho que é para eu e ele, a gente tem coisas para melhorar nessa vida. Não é possível, porque tem horas que é pesado. Não é que a gente está aqui alegre, feliz e contente, mas não é um dia a dia fácil. Né? Eu acho que é um dia a dia que exige da gente bastante. Exige que a gente se divida, né? Que fica um pouco com ele, depois fica um pouco comigo, depois você faz isso, mas eu faço aquilo. Sábado de manhã sou sempre eu, sábado à tarde é sempre ele. Porque existe o Caio. Claro. Então, o Caio também tem que ter a programação com o Caio, tem que ter viagem só com o Caio, tem que ter passeios que englobem a família toda e um ou outro, quando a gente consegue, eu e ele só. Então, assim, para tudo ficar meio, né? Os pratinhos ficarem equilibrados, mas uma né? coisa que ele é feliz, ele é satisfeito. Então, e tem umas falas dele que, assim, desmontam a gente. Então, às vezes o Fefe pede uma coisa pra ele, vai, pai, vai, empurra e puxa, e pendura nele. Eu nunca te pedi nada. Tipo, como assim? Você nunca te pediu nada, meu filho? Você pede No último minuto, ele nunca pediu nada. No último minuto. Mas a gente conhece, a gente conviveu um pouco com ele nas nossas viagens da turma, e você percebe essa alegria, né? Ele tem um sacado, ele tira sarro. Ele tem. Ele tira sarro, porque, se eu não me engano, ele é flamenguista. Sim. Mas ele descobriu que era corintiano. Ele é corintiano também. Aí ele começa a provocar que é palmeirense. Né? Então ele sabe que
E a rixa, a rivalidade, e aí ele Sim. começa, o Palmeiras, Sim, Palmeiras, sim. não sei o que lá. Sim. Mas ele tem uma veia corintiana também. Ele tem uma Ah, veia ele corintiana. tem? Tem. Ah. Se você perguntar... Porque ele já foi nos estádios aqui. Aham. Se você perguntar qual que ele quer ir, ele vai falar sempre que é o do Corinthians. Aí sim, vamos lá. Aí sim, aí a gente fica Mas feliz. eu percebi que ele queria tirar um sarro, assim, provocar. Sim. Muito engraçado essa parte dele. Assim, né? A Sandra comentando que o dia a dia não é fácil, esse começo, né? Que vocês estavam no escuro, né? E as luzes foram acendendo aos pouquinhos, muito devagarzinho. E quando o Fefe deu o primeiro passinho, então fala mãe, então todas as terapias e tudo isso, vocês resolvem em qual momento reunir, me corrijam aí, tá? Reunir informações dentro deste livro. Vocês editam este livro exatamente para trazer essa luz, né? Para quem está totalmente no escuro, eu acho. Então, como que entra a história do livro nesse meio todo? Acho que você podia falar da Mônica, né? A Mônica... Deixa eu só mostrar aqui na câmera aqui. A idealizadora primeira desse livro foi a Mônica Anderson, né? A Mônica Anderson, Mônica foi Levi. minha orientadora do pós-doutorado, que ela só me convenceu a fazer esse pós-doutorado por conta de ser relacionado à síndrome. Tá. Porque quando eu defendi o doutorado, eu falei para meu marido, se eu um dia fizer pós-doutorado, você me interna. Eu lembro que você eu já Você lembro, me já interna ouvi porque você eu falar não tô isso. bem da cuca. Uhum. Só que aí ela me ofereceu uma pesquisa relacionada a autismo, a querido Chay, que era inegável. E aí, no meio desse pós-doutorado, que era no meio da pandemia, ela me falou, você tem algum interesse em fazer um livro sobre a síndrome? Eu falei, claro, porque não tem. Não tem livro falando sobre a síndrome, você não encontra isso. O que temos de artigos científicos é da década de 1970, com péssimas evoluções, com desfechos horríveis de pacientes, que não é o que a gente vê atualmente com um outro parâmetro de estímulos, então eu acho que quero. E aí a Ela gente... que deu pontapé inicial, na verdade. Ela deu pontapé inicial. E aí a gente foi... aí eu comecei a pensar a esse respeito. Falei, bom, vai ser um livro do quê? Vai ser a história do Fefe? Não. Aí a gente começou a pegar pessoas que passaram pela vida dele, que tiveram algum significado e que pudessem acrescentar para ajudar quem lesse. Então, tem um capítulo de física, tem um capítulo de terapia ocupacional, tem um capítulo de fono, De de comportamento, de sono, de várias coisas, né? E muitos depoimentos também. E depoimento de avós, E, assim, depoimentos de pais. Vários depoimentos de vários amigos, né? Que a gente conheceu durante essa jornada toda, né? E a gente convidou para escrever também. Inclusive Que na verdade, são pais de crianças com outros Então, eu acho que não é um livro, na verdade, para quem tem só querido chá e ponto. Certo. Porque o que ele tem é uma deficiência neurológica secundária a uma perda cromossômica, mas várias outras síndromes podem se encaixar. Então, assim, esses capítulos de físio, de fono, de TO, são ricos, com muita informação que pode ajudar essas famílias. Então, aí, para todas as famílias com querido chá que me procuram, eu dou um livro. Ele não é vendido. E então, assim, não foi para ganhar nada, né? Na verdade, foi para deixar alguma coisa aqui para ajudar famílias para não passarem o que a gente passou quando ele nasceu. Perfeito. Que a gente não achava Onde buscar a informação. O que você acabou ainda falando ainda há E pouco. dentro do livro, a gente colocou um pedacinho que existe isso eu acabei esquecendo de trazer hoje, né? Que é esse Dona Ciência, né? O Dona Ciência, na verdade, depois eu posso passar para o Marcelo o link, porque é gratuito. São livros também idealizados pela Mônica, e um deles eu fiz junto com ela sobre a síndrome de querido chá, e que é uma leitura para criança. Então, é para criança que não sabe nada do assunto, ter uma didática bem interessante para falar como é que chega, o que vai acontecer e tal. E tem uma série, uma série de livros que se chama Dona Ciência sobre N coisas. Então, com foco em crianças. O da Dona Ciência do Querido Chá está aqui tá inserido. Tá aí inserido. É no final do livro. Isso, exatamente. Isso. Fabio, então, assim, eu acho que esse livro foi um marco muito, muito
rico Então, na Sandra, história. quem tiver interesse, quem tem, como que é o contato? No Instagram ou do No Fefe Instagram. ou no meu. Tá. Que os livros exemplares estão comigo. Fala como que é. Arroba Fefe, F-E-F-E, underline, CRI do chat, né? CRI do chat. Perfeito. E o meu... e no do Fefe, acho que é isso. No dele é possível... Então, Fefe, underline, CRI do chat. Isso. Perfeito. Porque muitas pessoas podem, né, querer Sim, acessar. claro, né? E essa forma é a mais fácil. Com certeza. E aí é o que você falou, né, ainda há pouco, a alegria dele, a pureza dele, tudo que vocês aprenderam, eu acho que é sobre isso. É a missão que a família de vocês tem aqui, gente. Né? Eu acredito muito nisso. Nós não estamos aqui por acaso. Cada um tem um papel. E a família de vocês tem esse papel lindo. É óbvio que dentro da rotina de vocês tem muitos altos e baixos, né? Vamos dizer assim. Não sei nem se estou usando o termo certo, as dificuldades que vocês têm no dia a dia. Mas o que vocês trazem, o que vocês estão trazendo para a sociedade enquanto vivência de tudo que vocês já aprenderam até aqui, o tanto que o Fefe desenvolveu. Porque se um médico disse para você um dia, eu de novo estou falando como a leiga aqui, porque o seu filho está condenado, vamos dizer assim, em outras palavras, ele disse isso para você. E o Fefe, como você já me contou, e eu fiquei muito feliz, já aconteceu dele viajar. O Fefe tem amigos, não é, Sandra? Então isso acho Conta que é um ponto dos amigos dele. O Fefe, ele tem um grande amigo, que foi através de uma ONG, que em 2019 a gente entrou em contato, e aí... Friendship Circle. Isso, e Friendship Circle. Que é uma ONG, quer falar? É uma ONG que... eles justamente eles têm essa missão de tornar o mundo mais inclusivo, né? Então, o que eles fazem em relação a isso? Eles colocam vários voluntários, adolescentes, né, em contato com os autistas, né? Ou outra neurodeficiência. E então eles passam a ser os amigos dos autistas. Eles vão na casa, e foi o que aconteceu com o Fefe, né? Durante um tempo, um ano. Aí veio Era a um pandemia. casal, né? Era um casal, o Gabriel e a Vitória. Eles iam toda semana lá, né? Fica uma horinha com a criança ou com o adolescente para fazer o que a criança queira fazer. Só que aí, mesmo depois da pandemia, eles continuaram fazendo online, que para o Fefe não funcionava. Não prendia atenção. Era bem difícil. E até hoje o Gabriel... não só o Gabriel, né? A família dele também, né? Os pais também eles adotaram consideram o a Fefe. gente como família. E a Eles gente levam o Fefe para passear. Então, assim... É a única família, né, que já saiu com o Fefe para passear sem nossa presença, sem babá presente, sem ninguém presente. E o Fefe se comporta muito melhor que com a gente, né? Vamos dizer a verdade, né? Quando a mãe e o pai está, né? E ela mesma, a própria mãe do Gabriel fala, Sandra, quando você tá, ele é muito mais agitado, ele não para quieto. Então, ele vem o Gabriel vem visitá-lo... Todo sábado de manhã. Quantos anos tem o Gabriel? Só para entender. Nossa, o Gabriel tem 23 anos, trabalha, tem uma vida totalmente, né? Mas ele fala que ele nunca vai deixar de ter o Fefe como amigo. É impressionante a relação E o Fefe dos dois. espera. Nossa! O Fefe deve super confiar nele, né? Claro. E ficar bem com ele. É uma relação linda. É uma relação muito bonita. Assim, é uma sorte grande o Gabriel ter entrado na nossa vida, porque aumentou a autoestima do Fefe, né? Porque, afinal de contas, o Caio tinha amigos e ele. Ele não. E agora eu começo a perceber... Desculpa te interromper, mas agora eu começo a ver que os amigos do Caio estão começando a ficar amigos do Fefe. Né? Estou percebendo essa relação interessante entre... Não amigo, né? Mas assim... Sim, mas de interagir um pouco com ele também, de conseguir trazê-lo, né? Acho que jogar bola, por exemplo. Por exemplo, se tem famílias com filhos com neurodeficiência, como que entra em contato com essa instituição, assim, para poder ajudá-los? Do Friendship Circle @Friendship Circle. Friendship Circle São Paulo. Acho que @Friendship Circle São Paulo. Pelo Instagram também. Pelo Instagram.
Que interessante. É. Isso é importante. E outra coisa que eu queria falar em relação à internet, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente ficou meio, no começo, um pouquinho, né? Nossa, mas é muita exposição, né? Então, você nunca sabe o que vem de lá. Mas, para o Fefe, é uma coisa muito boa, né? E ele passou a ter, na minha opinião, assim, um propósito, porque ele acorda e fala assim, eu quero fazer o vídeo, entendeu? Ele pede para fazer o Ele vídeo. pede para fazer os vídeos. Vamos, entendeu? Então, assim... E pior que agora eu não consigo nem fingir que eu não estou fazendo o vídeo, porque ele sabe ali, quando tá rodando, ele fala, põe o vídeo. Aí ainda Então, fica depois me cobrando, potou, quer dizer, postou, quer dizer, na verdade, dentro da limitação dele, eu nem sei se ele realmente sabe o que é aquilo. Se ele sabe, ele fala dos seguidores, mas será que ele sabe quem são esses seguidores? Tá. Na verdade, eu não sei a compreensão que ele tem de todo esse universo, mas o fato é que Faz é bem um propósito para ele, entendeu? Ele se sente bem, ele fala que tem seguidores, né? E às vezes até uma barganha para ele fazer alguma coisa. Às vezes ele não quer fazer alguma coisa. Falou, cara, como assim? Você tem seus 20 anos, os seguidores vão falar o quê para você? Entendi. Então, às vezes é uma moeda de troca que eu Com tenho para certeza. conseguir as coisas com ele. Faz parte. certeza. Inclusive, teve uma situação que aconteceu que foi interessante, né? Que a gente estava na praia com os amigos, assim, os nossos amigos desacreditaram. A gente estava numa praia, né? No litoral norte de São Paulo, uma praia deserta, assim. E passou uma família, né? De bicicleta, andando de bicicleta, mãe, um monte de crianças, assim, e reconheceram o Fefe, reconheceram Do Instagram. do Instagram. Aí falaram, o Fefe, e foram falar com ele, queriam tirar foto com ele. Nossa, os nossos amigos falaram, não é possível. Meu Deus. A família que passando legal. entendeu? Então, Mas assim, o que eu acho que é engraçado é que, assim, e o Fefe não era o Fefe que eles viam na internet. Porque a hora que o Fefe viu que tinha um monte de gente querendo falar com ele ele... não quis. Ele não quis, ele se escondeu. Sim. Então, assim, aí parecia que... Não Parece é que que ele quer ser ele não quer ser famoso no sentido de ser exposto. na verdade, ele é muito... Varia muito. Tem horas que ele não quer, Claro. entendeu? E naquela hora ele não foi nem um pouco simpático. Não teve a simpatia que ele tem na Entendeu, internet, não teve. entendeu? Mas foi uma situação curiosa, né? Porque Muito bom. Foi. O que eu ia perguntar para vocês é sobre... Calma, que eu me perdi um pouco. Eu fiquei pensando aqui eu juro que eu vi a imagem ali na praia ali. Foi bem engraçado essa situação. Eu imagino. Lembrei. Qual é o tempo? Agora, assim, não vamos fugir do Fefe, claro que não, nem do Caio, porque são os filhos e quem somos nós se não somos sobre os nossos filhos. A gente falou isso agora há pouco. Mas sobra o tempo para o casal? Então, a gente tem tentado, né? Fazer umas viagens só a gente. Esse ano a gente fez, né? A gente tem tentado priorizar, né? Porque é importante. É uma busca, né? Acho que não é fácil. E assim, a gente tem acho que não é sorte, porque a gente luta muito para ter o que a gente tem, né? Não cai do céu, não caiu de herança, né? No trabalho. Mas a gente acaba tendo uma rede de apoio que a gente pode... Uma rede de apoio que a gente confia. Tem minha mãe, mas minha mãe também é uma deficiente física, então não dá para apostar só nela. Mas a gente pode pagar para pessoas para ficarem junto com a minha mãe, para que a gente possa ter um tempinho fora, né? E que eu sei que nem todo mundo pode. Sim, né? Então, então, assim, realmente a gente tenta, não é todo mês, né? Mas, assim, ter um tempinho para... Nem que seja uma saidinha para jantar. Para conversar só vocês dois, né? De colocar alguns pingos nos is. A gente precisa disso, né? Sim. Muito Maravilhoso. A gente consegue, porque a gente tem essa rede de apoio, né? Sensacional. Que é super importante a gente cultivar, Sim, né? e aí, assim, meio que encerrando essa parte de toda essa descoberta e a questão das terapias do Fefe, né? O quão importante que é você lutar pelo seu filho, né? E você oferecer para ele tudo que é possível para que ele consiga se desenvolver no máximo que ele puder. Não é Eu acho que isso? tem duas coisas que são importantes a gente falar aqui. Acreditar no seu filho, de que ele
pode demorar, mas ele pode. Até agora o Fefe tá tentando aprender a andar de bicicleta, que para mim era um negócio absurdo que o terapeuta estava propondo. Mas de 2 anos, que acho que mais ou menos ele tá tentando, ele tá melhorando. Então, Que talvez legal. um dia, que demore 10 anos, talvez ele ande. Não sei com que grau de dificuldade, mas ok. Então, assim, apostar. Mas, por outro lado, se você tem um filho com uma neurodeficiência, é muito, às vezes, é fácil de você não dar limite, porque, puxa, é difícil para ele, então vamos tentar. E aí a criança acaba se soltando e virando rei, né? E podendo tudo. E quando você vai ver, ele não tem limite nenhum. Então, isso é uma coisa que, assim, eles desafiam muito. As crianças com cri do chá, elas são extremamente desafiadoras. Por quê? Porque elas têm uma inteligência, só que muitas vezes elas não conseguem verbalizar Sim. tudo que elas querem, mas elas pensam. Elas têm muito mais compreensão do que a fala verbal, do que a fala mesmo, do que a comunicação verbal. E as mães, às vezes, se perdem nesse sentido, de que deixam fazer o que querem. E quando você vai ver, eles vão crescendo. E aquela agressividade que eles têm na infância, quando é adulto, é muito mais difícil de segurar, muito mais difícil de lidar. As piores crises que ele já teve são mais atuais, são agora ele grande, porque eu e ele para segurar. Entendi. Não Na é verdade, igual assim, quando a gente é pequeno, né? Quando ele é pequeno. A gente teve um período bastante difícil com ele em 2016, quando ele, acho que foi 11 anos ele tinha. pré-adolescência, vamos dizer assim. Que aí a gente começou a ver a importância da questão comportamental. Que até então a gente não... O pessoal conversa, né, se fala muito de muitas outras coisas, inclusive de, sei lá, até de capacitismo, de a sociedade estar preparada para lidar com uma pessoa deficiente. Mas na prática o que acontece é que a gente chegou num ponto que estava difícil conviver. Não é nem levar ele para fora, era ficar dentro de casa. Tanto que ele ficou muitos anos sem viajar com a gente. A gente ficou com medo de viajar com ele. Porque ele começou a ter os distúrbios de comportamento que a gente não estava conseguindo lidar. De ser agressivo, de não aceitar nada. Tal. E né, a gente investiu bastante nisso. Né? O Thiago, a gente agradece muito ele até hoje. Foi um psicólogo que ajudou a gente a manejar essa parte comportamental. Na verdade, era a gente, né, que precisava mudar. Não era ele. Era a nossa atitude. Né? São várias coisas. E a gente passou um período difícil, né, com ele comportamental. E eu acho que, de uma maneira geral, o autismo cursa, né, com essas questões, né. E não são todas as crianças, né, que têm cri do chá, mas é uma queixa recorrente dos pais que têm crianças com cri do chá, a questão comportamental, né. Então, a gente já passou algumas dificuldades, né, com isso, de agressividade, porque... E agora a gente tem meio que um combinado, assim, se ele tá comigo, ele começa a dar sinais de que ele tá insatisfeito, de que nada satisfaz, de que você tá vendo que ele tá escalonando, que ele tá ficando mais nervoso, já começa com algum tique, alguma coisa, troca, entendeu? Não dá pra... Se eu tô vendo que eu não tenho paciência suficiente pra ficar com ele, é melhor a gente fazer uma troca... dar um banho, mudar o assunto, mudar o foco, porque senão vai dar ruim, entendeu? Vai ficar... E uma das questões primordiais é o seguinte, se você conversar com a sua família, com seus pais, né, eles vão ter certeza do que você tem que fazer, porque é questão da bronca, pôr de castigo, e assim, com eles... O cérebro deles funciona de outra maneira. Isso. Não adianta você querer fazer o que você faz com o seu filho neurotípico com uma criança que está dentro do espectro autista, entendeu? É diferente. O manejo é diferente. Não adianta você querer... É por isso que eu digo, né? Vocês são as pessoas certas porque vivem isso para poder passar essa experiência para frente, né? Sim. Porque a família vai enxergar como o neto, como o Caio. O neto, o Caio vai entender o castigo. O Fefe não vai, né? Então, é só vocês mesmo, como os pais, que saberiam como lidar e como fazer, né? Esse é um dos nossos aprendizados. Mas o Fefe traz coisas lindas na internet. Os vídeos que eu vejo, aquele do avião, que eu sou encantada com aquele vídeo.
Some- Nem lembro Você não qual que lembra é. qual que é? É um que você tá distraindo ele com algo e você fala alguma coisa e ele te corrige, ele tira sarro de você. E você até dá acho que eu risada sei, com ele. Eu sim. não lembro exatamente do que. Sim. Mas eu falei, gente, acho que eu até mostrei Sim, pro sim, eu Marcelo, sei qual porque que é. eu fico Não sei detalhe encantada, do texto, Sandra. faz um tempo já esse. Faz tempo. tempo, Faz um ano e sim, pouco. mas eu acho que até mais. E, enfim, eu, por mim, eu ficaria com vocês É. aqui Muito bom. muito tempo conversando com vocês, porque vocês... Eu tenho muito a aprender com vocês, essa Nossa, experiência imagina. de vida que é muito além só do filho... como que... Com deficiência. Com deficiência, né? É muito além disso. Acho que aprendizado para a vida, né? O que vocês trazem. Então, eu quero dizer aqui que eu nem sei como agradecer, porque Imagina. amei estar com vocês. Quero dizer que o Pode Tudo é de vocês para quando vocês precisarem, quando vocês Divulgar quiserem alguma divulgar o coisa, que embora- for, o que vocês quiserem trazer. É só a gente tentar alinhar as agendas, porque sempre eu vou abrir exceção para vocês, sempre. Tá? Obrigada. E assim, muito. um beijo gigante pro Fefe e pro Caio também, né? Obrigada. E para vocês que têm uma família tão especial e abençoada. Especial no sentido de especial, tá? Não é porque é diferente, não é isso que eu quis dizer. Tá. Especial e abençoada mesmo. No fundo obrigada. do meu coração. Obrigado, Tenho obrigado. agradecer. muito, viu? Obrigado, foi Oportunidade. Né? um prazer tê-los e espero que a gente possa ajudar alguém também que possa estar nessa situação Claro, e Sim. e chegar A nessas gente tem essas sempre informações. essa preocupação, né? De É. estar levando informação Isso. e poder, né, ajudar a gente Esse- sempre. Engraçado que quando a gente vai viajar para algum estado, assim, né, alguma cidade diferente que a gente nunca foi, deixa a gente pesquisar se a gente tem algum querido chá lá. A gente vai lá e conhece os pais. Como a gente, né, tem 20 anos de experiência, a gente tem muito Claro. para Para acrescentar, né? trocar, Claro, né? De claro, trocar de informação. claro. E De tentar mostrar algum caminho que não deu certo, ó, pra gente não deu certo assim, talvez tente outro, alguma coisa desse tipo, né? Não que a gente vá conseguir poupar dificuldades, porque elas podem existir, mas um caminho que a gente já trilhou e que deu certo, acho que merece Sim. ser olhado, né? O caminho de vocês é de vocês, mas assim, quando Sim. tem alguém junto, né? O Gabriel, Sim. vocês também. do lado de uma outra família, sempre melhora, né? Claro. Sempre O apoio. alivia, sempre sustenta. e hoje tem grupos, né? Uhum. Que a gente não teve isso. Hoje tem Pois grupos é. de Vocês apoio, participam desses grupos, né? Sim, sim. É muito bom. Ah, maravilhoso. Gente, olha, não quero terminar. Quero ficar aqui. Mas um beijo no coração de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, imagina. obrigado. Obrigada. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Que